Nesta recente série, Deadpool tem a companhia de sua nova filha, a cadela simbionte chamada Princesa. E a história começa a 15 mil pés de altitude no espaço aéreo canadense. Ao identificarem um alvo, juntos os dois saltam numa surpreendente queda. Eles pousam diretamente em cima de dois vigilantes. Enquanto a princesa engole um, Deadpool empala o outro com suas katanas. Quando ambos são cercados por um número maior, a princesa se supera engolindo vários homens ao mesmo tempo. O time Pooh comemorava sua entrada bem-sucedida, até que alguém surge com uma bazuca. No meio da explosão, enquanto Deadpool tenta se curar, a princesa foge das chamas. Ainda sem um braço, Deadpool entra num confronto com o cara da bazuca, mas é espancado. Deadpool estava prestes a ser fritado, no entanto, a princesa retorna para fazer outro lanche. Os dois entram em uma casa onde procuram por um cara que trabalha com tecnologia. Harry Leon é um tipo de cientista louco. Ele foi localizado carregando uma mochila cheia de dinheiro. Em sua fuga, Leon abre um portal e, sem hesitar, Deadpool e Princesa também entram. Mas, com o portal fechando, as pernas de Deadpool acabam sendo cortadas. Ele pula nas costas da princesa e persegue Leon, que acaba pegando uma moto e segue sua fuga, abrindo um portal atrás do outro para tentar despistá-los. Porém, ele foi incapaz de se livrar do Deadpool e a princesa após a moto ser derrubada. Leon consegue um último teletransporte. Então, com suas pernas já regeneradas, Deadpool vai atrás e vê que lá havia uma outra pessoa questionando Leon por ter levado um mercenário até ele. Sem perder tempo, Deadpool abre fogo aparentemente sem sucesso, graças a uma magia que bloqueava tudo. Enquanto os dois duelavam, a figura misteriosa continuava lançando seus encantamentos. Em seguida, ele empalou o estômago do Deadpool. Vendo sua aparente vitória, a figura misteriosa imaginava que Deadpool fosse mais forte e segue no sentido de um portal apenas para ser atingido pelas costas. Deadpool enfiou sua espada no corpo do homem, mas logo em seguida foi lançado para longe ao receber outra rajada de magia. Achando muito interessante o fato do Deadpool não morrer, o deixa intrigado. Deadpool joga suas granadas nele, mas as recebe de volta. Enquanto se retirava, o misterioso vilão revela que seria interessante ver o que ambos poderiam fazer juntos. Com Deadpool saindo daquele lugar, a princesa finalmente sente seu cheiro e o encontra. Deadpool revela que estragou a missão e que talvez faça as coisas um pouco diferente da próxima vez. Ele recebe uma ligação da agente Gal que lhe oferece mais outra missão. No entanto, Deadpool recusa o trabalho e afirma que não é pelo motivo deles terem descoberto um novo indivíduo, e sim quando a agente Gal oferece a oportunidade dele se juntar a uma equipe de Deadpool, pois ele achava que já era a hora de criar a sua própria equipe. Em outro lugar, a figura misteriosa tem seu nome revelado. Enquanto se curava da ferida que Deadpool lhe deu, ele diz que aquela foi uma noite de celebração por conta do livramento da morte. O misterioso vilão é conhecido como Death Grip. Ele quer descobrir como Deadpool consegue escapar da morte. E quando pensamos que a história acabou, somos levados para o Arizona. Já fazia muito tempo que Wade Wilson e Ellie não se viam, e no momento que ela encontrou seu pai, não hesitou em pular em seus braços. Ela perguntou por que ele estava lá, sendo que não iria levá-la embora. Wade diz que nunca foi um pai tão bom e dá a ela um telefone com linha direta. Ele completa que não importava qual seria a resposta, ele estaria a apenas uma ligação de distância. A verdade é que Ellie simplesmente sente muita falta do pai, mas quando ela pergunta se o verá novamente, ele diz que não sabe e a abraça dizendo adeus. E assim esse capítulo termina. Então seguimos para a Europa Oriental. Deadpool está no meio de um tiroteio enfrentando um bando de caras das forças especiais e diz à princesa que o grupo de militares altamente treinados eram a única coisa que poderia impedi-los de pagar o aluguel de seu novo prédio de escritórios. A princesa já estava feliz por finalmente ter um lugar para chamar de lar. Muito satisfeito, Deadpool então repete a fala da princesa em tom alto e então joga uma granada no prédio e manda um rádio de volta
para a base dizendo que tem o pacote, mas na linha ele acaba repreendido por conta de toda a gasolina que gastou na viagem e é informado que seu pagamento será comprometido. Deadpool interrompe a linha, pois não se importa nem um pouco com o que estava falando, pois já tinha o suficiente para o aluguel de um prédio de escritórios de baixo nível em um bairro zoado. Nada podia detê-los. Então, cortamos para Ellie e sua família adotiva. Enquanto prepara o café da manhã, a madrasta Emily pergunta o que a incomodava. Inicialmente, Ellie diz que não era nada, mas então seu irritante irmãozinho adotivo TJ diz que o motivo era porque Ellie viu o pai dela outro dia. Emily, na verdade, é uma amiga do Deadpool. Ela até ficou decepcionada por ele não ter dito pelo menos um olá, e completa que arrancaria a cabeça dele se não deixasse crescer outra. Emily perguntou se Deadpool fez um certo discurso que ouviu ele praticar cerca de uma dúzia de vezes. Naquele momento, Emily não percebeu e precisou ser informada pelo marido para prestar atenção. Ela tinha a mão bem em cima do fogo aceso no fogão. Após derreter a pele, podemos ver que é uma prótese que, enquanto é trocada, Emily afirma que perde o foco quando está fofocando. Emily, na verdade, também é uma agente da SHIELD, e embora ela diga que todo mundo sabe que essa é a maneira de Wade pedir que entrem em contato, Ellie afirma que realmente prefere não entrar, e sim que ele apareça novamente, pois do que adiantava chamá-lo sendo que nunca apareceria. Emily diz que Ellie precisaria ser proativa. Ela pensa por um momento, então pega o celular que recebeu de seu pai e, como se tivesse encontrado uma grande ideia, sai correndo. Enquanto isso, Deadpool caminha por seu novo prédio de escritório que mostra ter adorado, mesmo sendo nojento e cheio de ratos correndo por todo lado. Naquele momento, Deadpool pensava que era hora de se recompor, colocar sua cabeça totalmente no jogo e ignorar aquele rato nadando no bebedouro. Sua primeira contratação então aparece. Taskmaster. Ele estava acompanhado de um cara chamado Doug, que ficou encarregado de configurar os sistemas. Deadpool estava bem curioso para saber onde o Taskmaster encontrou Doug. Ele foi recomendado por uns certos caras de um tribunal. Doug configurou um aplicativo para eles receberem tarefas. Então, o Taskmaster admite que Deadpool realmente conseguiu um lugar ruim para chamá-lo. Deadpool tem sorte porque o Taskmaster está escondendo enquanto as coisas esfriam em Nova York. É algo relacionado à edição número 19 do Homem-Aranha Miles Morales. Deadpool acha que eles deveriam começar com algum show de menor risco enquanto se ajustam no empreendedorismo. Doug concorda que essa é realmente uma ótima ideia, mas seus recursos provavelmente não seriam capazes de fazer nada além de detalhes de segurança e cobrança de dívidas. Então, o Taskmaster perguntou a Deadpool sobre aquele pequeno problema que ele teve em Montreal com aquele novo jogador que o machucou. Mas Deadpool diz que não era nada que seu fator de cura não pudesse lhe dar. Ele pergunta se o Taskmaster conseguiu obter alguma informação sobre o cara, mas eles não conseguiram muito. Doug descobriu que um grupo de místicos obcecados pela morte e que se autodominavam a tocha tinha um comandante com um apego mortal ainda mais louco. Ele tinha uma contagem de corpos tão alta quanto a do Deadpool e Taskmaster juntos. Deadpool acha que seria melhor eles começarem a depositar alguma grana antes de iniciar tudo aquilo e que, por enquanto, era essencial para a missão encontrar alguns empregos fáceis. Então, eles recebem a notificação de um trabalho que parecia bem tranquilo para o Deadpool. Uma missão de segurança para uma das maiores microcelebridades do mundo. De volta para casa de Ellie, enquanto ela começava a trabalhar em seu plano para encontrar seu pai, seu irmão adotivo a incomodava. Ela estava utilizando uma das mãos mecânicas de sua mãe para emendar seu link GPS SHIELD com o celular que recebeu de seu pai. Ellie queria triangular a sua localização e só descobriu como fazer isso assistindo a um monte de vídeos que não fazia muito sentido no começo. Então, ao ver por várias vezes, simplesmente entendeu realmente como funciona. Ela era capaz de rastrear seu pai e, com um pouco de sorte, poderia até ser capaz também de pegar a tecnologia de teletransporte da SHIELD. TJ, sendo uma pessoa normal, não entendia por que Ellie simplesmente não usou o telefone para ligar para o seu pai.
Ellie não queria ser uma dama em perigo para o próprio pai, mas também não iria deixar ele simplesmente decidir ser pai somente quando fosse conveniente para ele. Enquanto fala sobre sua proatividade, Ellie escorrega e acaba cortando a mão, e sendo filha do Deadpool, essa parece ser a primeira vez que viu seus poderes. Ela ficou muito surpresa ao ver o fator de cura agindo. Retomamos com Deadpool e Taskmaster em seu confortável trabalho de guarda-costas do novo cliente na convenção de streamings. Deadpool estava relaxado e curtindo a tranquilidade de ganhar dinheiro fácil com aquele cliente que não teve a mesma sorte, já que ninguém parava em seu stand ao ver dois caras com espadas e armas. Então, naquele momento, tiros foram disparados e a multidão começou a correr em pânico, gritando que tinha um maníaco com uma arma enorme, dizendo que iria derrubar o prédio inteiro. Deadpool e Taskmaster então dão cobertura ao cliente de modo que o mesmo conte aos seus espectadores o quão bem eles foram, para que assim outros logo se inscrevam em seu aplicativo. A princesa sentiu o cheiro do autor se aproximar. Ele pedia para o Deadpool descer. Foi neste momento que a princesa formou um escudo gigante para protegê-los de todos os tiros que seguiam na direção do seu cliente. Derek continuava a gravar tudo e enquanto todos eles se abaixavam para se proteger, a princesa revela que o homem mau estava logo atrás de toda a fumaça e que podia sentir o cheiro de seu sangue. Deadpool disse que não conseguia acreditar que alguém pudesse arruinar aquela estranha convenção, então ele teve sua resposta. E era que Deadpool tinha o péssimo hábito de trazer à tona as piores pessoas. O Ossos Cruzados é revelado como o atirador que seguia abrindo fogo, e esse é o fim da edição. Só que a edição começa com Death Grip invadindo um templo desconhecido junto com seus seguidores. Lá, eles eliminam alguns guardas. Eles estão no templo para obter a posse de uma coisa que os ajudarão a matar o mercenário imortal Wade Wilson. É um artefato chamado Lâmina Mamasa. De lá, vamos à convenção de streamings onde o Deadpool e os Ossos Cruzados seguem em uma batalha. Os Ossos Cruzados é atingido sem sucesso por alguns tiros e mesmo após ser desarmado pela princesa, ainda é capaz de jogar algumas granadas. Elas foram na direção de Taskmaster e o cliente que eles prestavam segurança. Princesa rapidamente consegue pegar o cliente, apesar de todos serem atingidos. Furioso com isso, Wade corre para os Ossos Cruzados e corta sua arma antes de esfaquear. Só que por sua vez, os Ossos Cruzados desencadeiam uma explosão que os envia para o ar. Os Ossos Cruzados é o primeiro a se recuperar e se levantar, até porque as pernas do Deadpool pousaram em um lugar diferente. Então, os Ossos Cruzados se aproxima e se prepara para dar um tiro, mas então ele é pego de surpresa quando do nada uma luz começa a brilhar. De um portal que se abre, Ellie surge. A filha do Deadpool chega usando uma luva feita da mão de sua mãe adotiva e soca os Ossos Cruzados. Enquanto ele é mandado para longe, Deadpool fica chocado ao ver sua filha chegando naquela luta. Mas os Ossos Cruzados se levanta puto com aquele golpe e ameaça quebrar Ellie. Mas naquele momento, o instinto paterno de Deadpool entra em ação. Ele corre atrás dos Ossos Cruzados, mas recusa mostrar sua versão assassina e o chuta através de um portal. Então, quando ele olha para Ellie e percebe que ela está sangrando, ele fica preocupado. Mas então fica surpreso ao ver que ela tem seu fator de cura pouco antes de desmaiar devido a toda a perda de sangue. Taskmaster e Princesa se aproximam e diz a Ellie para não se preocupar porque ele desmaia o tempo todo. A princesa sente o cheiro do Deadpool na Ellie e, sem entender o motivo, então pergunta ao Taskmaster. No entanto, ele diz que explicaria tudo quando todos eles voltassem para o escritório. Voltamos para Death Grip e podemos ver um de seus seguidores correr para o templo para contar a ele sobre os Ossos Cruzados e sua falha em acabar com Deadpool. Death Grip não se surpreende sabendo que os Ossos Cruzados não tinham a ferramenta necessária. Ele diz então que realizará uma cerimônia com a lâmina Mamasa recém-recuperada. Quebrando a lâmina em pedaços, então a cerimônia é concluída. Ele é revelado com todos os pedaços da lâmina saindo de seu próprio corpo.
Retornamos com Deadpool e a equipe de volta ao escritório. Ellie é apresentada oficialmente à sua meia-irmã alienígena princesa e também a todos os outros. Taskmaster pergunta se Ellie teria mais poderes do que apenas seu fator de cura, porque não há como ela ter sido capaz de construir este teletransportador GPS apenas assistindo a um vídeo, como ela disse. Então Doug surge dizendo que eles terão que assumir mais trabalhos se quisessem adicionar outra pessoa à folha de pagamento. Deadpool fica feliz ao ver que o vídeo de sua luta na ExtremeCon está em alta. Taskmaster é a única pessoa realmente focada na coisa mais importante e é a ideia de tentar descobrir por que os Ossos Cruzados os atacou. Ele imagina que a ordem deveria ter vindo de Death Grip e sabe que ele voltará mais disposto e sem limite ao saber que a filha do Wade está envolvida. Agora, Deadpool não pode simplesmente mandá-la de volta para casa, pois ela vai encontrar uma maneira de se teletransportar de volta. Então ele decide que é hora de lucrar com um favor do Taskmaster, porque Ellie vai ficar no mundo dele. Precisa estar preparada. Ele espera ter tomado a decisão certa e leva Ellie para seu novo quarto, também conhecido como armário de armazenamento, e mesmo que esse lugar seja um lixo completo, Ellie não se importa. Ellie estava feliz por poder ficar com seu pai e vai para a cama satisfeita consigo mesma por ter sido durona. Ela vai se divertir muito daqui em diante. Então, algumas horas depois, ela é acordada pelo Taskmaster, pois era hora de entrar no campo de treinamento. Já não bastasse a nova filha princesa, agora Deadpool vai ter a Ellie como mais nova integrante da sua equipe. Ellie inicia seu treinamento com o Taskmaster e aparentemente toda ferida diz que realmente está começando a se irritar. Taskmaster diz que não está ali para ser amigo e sim para treiná-la, pois não é todo dia que ele pode lutar com a filha do Deadpool. Ele também fala que normalmente lhe daria um equipamento de proteção para a cabeça, mas não acha que ela precisa disso. Ellie acredita que não é ela quem deve ficar preocupada e o ataca no meio de um golpe. Taskmaster então decide que vai ter que ensinar boas maneiras também. Para ele, não precisa de reflexos fotográficos para ver os socos delas chegando a 1 milha de distância. Naquela luta, não tinha movimentos que valiam a pena roubar. Isso chegava a ser vergonhoso para o Taskmaster. Ellie pergunta se seu pai está mesmo pagando ao Taskmaster para fazer isso, só que ele diz que é por conta da casa. Ela tenta retribuir o favor o surpreendendo, e Taskmaster pergunta qual era a parte que ela não entendeu sobre ele pegar os movimentos das pessoas. Então ele mostra um movimento que pegou do Demolidor, um outro do Homem-Aranha e um outro de um outro Homem-Aranha. E para finalizar, ele mostrou um de seus favoritos. Sem piedade, ele dá uma porrada bem forte no estômago dela, dizendo que aquele era um movimento do Capitão América. A princesa fala para sua irmã Ellie que é só pedir e ela arranca a mão do Taskmaster. Ele zomba dizendo que escutou o barulho de outra costela sendo quebrada e se Ellie precisasse de uma pausa. Ele passou as últimas 2 horas a espancando muito, e Ellie estava a 30 segundos de aceitar a oferta da princesa. Mas então, algo simplesmente mudou ali. Ela parecia ter um entendimento, um padrão. Então, ela pôde ver algo. Sem entender como seu corpo sabe o que fazer, ela simplesmente faz, e acha tudo aquilo muito legal. Taskmaster fica sem entender, pois ele não é mais o único que aprende rápido por aqui. Ele elogia os movimentos da garota Ellie, que agradece antes de perguntar se eles terminaram. Só que ele revela que não, pois tem que fazer sua parte favorita. Vários supersets depois, Ellie pergunta se ela não deveria descansar entre as séries de peso que ela estava segurando há 30 minutos. Taskmaster sabe que é super cansativo, mas ordena que ela mantenha segurando, apesar de que, no objetivo de levantar pesos, é que eles também sejam abaixados com o tempo. Mas, segundo Taskmaster, isso talvez seja para perdedores normais, não para ela, pois ele está testando uma teoria e era algo relativo ao fator de cura dela. Isso permitirá que os músculos dela se reconstruam mais rápido do que pessoas normais. E foi dito e feito.
O peso de repente parece mais leve, o que faz ela perguntar o que está acontecendo. E como ele disse a ela, graças ao fator de cura, os seus músculos ficam mais fortes ao danificar e lhe dá tempo para se recuperar. Ou seja, o que leva meses para pessoas normais, leva minutos para Ellie. Isso faz ela pensar que pode ser como a Mulher Hulk, mas não. Ela só tem super cura, não super força. Isso é tudo o que ela pode fazer. Então cortamos para momentos depois, onde Deadpool pergunta para Taskmaster se a maçã realmente não caiu longe da árvore, e vê o quanto está sendo bom saber que Ellie pode pelo menos se proteger agora. Ele agradece Tony pelo brinde e se sente muito orgulhoso. Ellie está a caminho de se tornar uma verdadeira potência. O fator de cura dela não é tão alto quanto o do Deadpool, mas é muito bom, porque os ossos quebrados, cortes e concussões não a incomodam muito. A outra coisa está no cérebro dela. Aquele fator de cura permite que ela forme conexões mentais em uma velocidade hiperacelerada. Os neurônios dela vão se conectando para resolver as coisas. Sabendo sobre isso, Deadpool acha então que Ellie tem um tipo de lembrança fotográfica igual ao do Taskmaster, mas não há ninguém como ele. O fato é que ela simplesmente aprende muito rápido. Deadpool diz que passou todos esses anos preocupado em não conseguir manter Ellie segura. Ele tinha medo e por isso decidiu ver ela crescer à distância. Deadpool achou que estava tomando a decisão certa, pois sua filha não tem nada a ver com a linha de trabalho deles. Deadpool ainda tem outra preocupação, e mesmo sabendo de todos os poderes que Ellie recebeu, ficou na dúvida se ela também iria herdar uma coisa negativa que ele carrega. Então o Taskmaster lhe mostra o atestado de saúde dela. Os sinais vitais estão normais, e vendo aquilo, conclui que sua filha nem pode ficar doente. Então, poderes à parte, Ellie é uma garota normal e saudável de 14 anos. Wade fica maravilhado e não tem ideia do quanto se orgulha da sua filha. Mais tarde, enquanto jantava com suas filhas, Deadpool fala que burrito com pastas gustativas só fazem os sabores funcionarem melhor. Mas a princesa discorda e diz que ele sempre fala isso e depois se arrepende de não conseguir saborear mais nada. Então ele concorda e parece mudar de ideia, vendo que precisava dar bons exemplos para suas meninas. Ellie pergunta como vai o trabalho de seu pai e soube que está horrível porque ele gastou muito dinheiro instalando uma sauna no telhado. Mas segundo a princesa, a vista não tem preço. Deadpool fala que tentou explicar isso para Doug, só que ele simplesmente não pegou a visão. Ellie então diz que se caso seu pai precise de dinheiro extra, poderia contar com ela em algumas missões. Mas parece que não há a mínima chance dele querer fazer isso. Ellie quer ser como seu pai, mas Deadpool não quer ela envolvida com aquela parte de sua vida. Ele logo põe um fim naquela discussão. Isso realmente é um grande problema, pois o Wade sempre quis estar perto de sua filha e agora que ele pode, não sabe como manter isso. Se Deadpool sempre quis que Ellie ficasse na sua vida, agora ele pode, mas quando está prestes a explicar, acaba sendo interrompido. Doug surge dizendo que ele precisa ver algo. Estava até parecendo ser o momento de desfecho emocional desta edição, que segundo Deadpool foi estragado por Doug. Encaminharam uma mensagem para o Deadpool e enquanto ele acha que pode ser fake, Doug afirma ser legítimo depois de analisar uma dúzia de vezes. E quem enviou foi o próprio Death Grip. Ele dizia que passou muito tempo pensando sobre o último encontro deles. Agradeceu e disse que eles e seus alunos finalmente estavam prontos para receber sua última lição. Death Grip passou as coordenadas do seu templo nos metadados do vídeo e que se o Deadpool não fosse, talvez eles iriam até ele. Deadpool sabe que normalmente tem que gastar várias edições para encontrar o seu vilão. Geralmente é de praxe. Ellie pede para seu pai não ir, mas Deadpool se preocupa ao acreditar que Death Grip já sabe onde eles estavam, e fala que levará a luta até eles e que voltará antes do final da próxima edição. Doug diz que não entende o que isso significa, então Deadpool veste sua máscara e decide levar o Taskmaster. Cortamos para alguns momentos depois, onde podemos ver Taskmaster dizer que acha muita estupidez da parte deles irem naquele templo.
Deadpool concorda e afirma que o escritor só tinha 5 edições para concluir esse arco. Deadpool abre as portas do templo e sua cabeça começa a pegar fogo enquanto dão de cara com alguns alunos de Death Grip. Taskmaster questiona quem queria sentir a ponta de sua flecha primeiro. Então, os alunos comentam que tinham sua lição final exatamente como o mestre deles disse. Durante esse ato, o Taskmaster diz que o mais importante para ele é a taxa de campo que vai receber de Wade depois de acabar com todos. Furioso, Deadpool pergunta se os vilões tinham ideia de quão caro foi aquela máscara que pegou fogo e mandou chumbo. Estranhamente, eles pareciam querer receber como uma forma de lição. Taskmaster imaginou que Deadpool iria resolver tudo aquilo na bala, mas parecia que as balas não iriam ser o suficiente, já que chega outra leva de vilões. Para Taskmaster, não é problema, já que ele ainda tinha suas flechas. No entanto, os alunos do Death Grip usam sua magia para retirar o arco de sua posse. Deadpool lamenta pela perda e pede que Doug seja sinalizado. Taskmaster fica muito furioso e usa seu escudo antes de ir para cima de todos e parece ser muito legal para o Deadpool. Ele não fica muito atrás e mostra uns movimentos interessantes que deveriam ser revelados somente em Marvel's vs Comics, segundo ele. Enquanto avista que mais deles estão chegando, Taskmaster diz que é hora do Deadpool acabar com Death Grip para que eles fossem embora para casa logo. Wade agradece e segue até a sala de Death Grip dizendo que ele levou alguns presentes, mas segundo Death Grip, o presente que ele quer permitirá enviar Deadpool para a morte. Enquanto levita, Grip aparentemente encontra-se em um estado de meditação. No entanto, ele fala que nenhum humor do Deadpool o salvará. É o exato momento que ele leva uma armada na cara. Em seguida, Deadpool vai para cima dele, prometendo o esfaquear uma segunda vez, mas fica frustrado por ter seu golpe bloqueado por um escudo de energia. Deadpool pergunta se Grip não tinha vergonha disso e escuta que nem todos são abençoados com a maldição de nunca conhecer a morte, mas que talvez ele deva fazer um favor de o livrar dessa aflição. Deadpool usa seu humor dizendo que não queria saber de toques maliciosos abaixo da cintura sem pedir, mas logo viu que as coisas ficaram sérias ao sentir algo inédito. Não era uma dor que ele já conheceu ou como qualquer um a conhece. E quando pergunta que diabos foi isso, soube que foi o primeiro passo para a iluminação de Grip. Após tosses, Deadpool tem a sensação de algo novo. Algo está errado. Parece que seu senso de humor também foi removido. Então, vendo que Deadpool solta sangue pela boca, diz que quer ver quão profunda é a toca do coelho. E diz as palavras modelar, dobrar, vincular e cortar. Enquanto é rasgado, ainda acredita que o poder de cura vai agir, mas segundo Grip, ele espera por algo que não vai acontecer. Deadpool pergunta para si mesmo o que é que está sentindo e logo percebe o risco alto de estar ligado ao seu fator de cura. Isso era um dos muitos presentes que a lâmina Muramasa oferece. Deadpool então começa a sentir outra coisa diante de um Death Grip que fica gigante e é o sentimento de medo. Assim chegamos ao fim dessa edição, com o fator de cura do Deadpool comprometido. Justo agora que ele descobriu que sua filha tem os mesmos poderes além de uma extrema inteligência. Parece que Deadpool não perde somente o seu poder. Acho que seu humor também foi embora depois dessa. Deadpool arde em febre. Seu interior está pegando fogo. As feridas não se curam. Parece que o mercenário tagarela nem consegue mandar uma de suas piadas agora. Deadpool até reconhece ser uma ótima maneira de começar uma edição. E quando pergunta, Death Grip agradece por ter todos os ensinamentos, mas sente que está na hora da sua lição ser concluída. Então, querendo fazer isso, Deadpool se desvia do golpe para dar um bom show. Ele diz que Grip não iria acreditar, mas que ele deixou algumas coisas caírem e joga umas granadas. Então Grip pergunta quando Deadpool aprenderá que a força não vai salvá-lo. Deadpool responde que aquilo não se trata somente de força, mas que também é sobre distração. Deadpool está bloqueado, focado, e segundo ele que se dane o medo. Ter um propósito é sempre ótimo. Mas para Deadpool, só uma coisa poderia ser melhor.
e é arrancar tudo o que pode do Death Grip. Enquanto o fatia, Deadpool diz que se soubesse que esse encontro fosse tão divertido, teria feito isso há 3 edições atrás. Mas, para Grip, isso não é nada mais do que um gato brincando com sua comida, e que Deadpool só respira porque ele ainda permite e esse privilégio vai acabar. Ele usa sua magia para imobilizar Deadpool. Ele pergunta se aquilo é um Shibari porque uma vez tentou mostrar ao Wolverine. Deadpool tem um pedido, e é sobre desamarrá-lo. Ele afirma que se trata de confiança. Death Grip diz que não há necessidade de manter essa fachada. Deadpool assume que ele está certo e pede que Death Grip lhe diga só uma coisa antes de fazer algo, e quando perguntado o que é, Deadpool pergunta se Grip também gosta de jogo de impacto. Enquanto isso, na sede do Deadpool e associados, Princesa diz sentir o cheiro de seu pai, mas, como é só um pouco, conclui que ele não está ali. Ellie sabe que Deadpool e Taskmaster foram embora de repente, mas não disseram para onde. Enquanto conclui que algo legal está definitivamente acontecendo, ela também encontra uma carta e diz que seu pai a abandonou de novo. Ellie diz que ele é um louco se acha que vai ser tão fácil. Quando questionada sobre o que iriam fazer, Ellie diz à princesa que se elas não conseguirem encontrar seu pai, então encontrarão o cara que sabe para onde ele foi. Ellie pergunta se a princesa farejou alguma coisa. Ela diz que sim. Então Ellie arregaça as mangas dizendo que está na hora delas mostrarem a eles porque não se deve irritar as garotas Wilson. Elas encontram o Doug e exige que ele conte para onde Deadpool foi. Ele diz que não sabe do que elas estão falando e que ele está ali tentando fazer sua hora de almoço, que é uma pizza. Elas insistem que ele diga onde seu pai está, ou então aquela torta não será a única coisa a ser cortada. Doug fica sem saída e revela que o Sr. Pooh e o Taskmaster foram lidar com Death Grip. Enquanto Ellie confere o aplicativo, diz que ele poderia ter a ajuda delas, mas Doug não concorda e diz que Ellie é louca, pois mal sabe como seus poderes funcionam, e que seu pai literalmente o mataria se ele contasse. Doug conclui que isso deve ficar na mão dos profissionais, afinal, o Deadpool sabe 100% como conduzir as coisas. Então cortamos para o templo, onde Wade pede que Death Grip tenha cuidado enquanto recebe uma cabeçada. Deadpool diz que aquela piada de impacto de 3 páginas atrás acabou de valer a pena, e enquanto segue batendo em Grip, diz que esteve pensando que Grip só faz essas coisas mágicas depois de fazer aqueles cartazes de gangue. Deadpool aposta 3 costelas quebradas, que está certo, mas aquilo parecia mais com uma ruptura do baço. Vendo estar em dúvida, Deadpool conclui que talvez só precise tentar bater mais um pouquinho. Deadpool se desculpa dizendo que sua filha gosta muito de ciências e que seria um erro da sua parte não testar uma hipótese. Aliás, se você também gosta de saber sobre curiosidades científicas, vai lá em nosso novo canal, o nome é Em Tela Curiosidades Científicas. Então voltamos ao Deadpool, que após perguntar se Grip quer saber por que não pode vencê-lo, antes de uma afirmação ou não, ele diz que é porque finalmente luta por algo mais do que ele mesmo. Não apenas seu negócio e seus funcionários criminosos mal pagos, mas sim porque sua família, suas filhas e, claro, o Doug, pois ele também ama esse cara porque realmente ele traz uma energia animada e envolvente ao ambiente de trabalho, além de dar propósito. Então, depois de escutar tudo isso, Grip diz que o propósito do Deadpool é dor. Enquanto um dos braços do Deadpool é literalmente removido, Grip diz que se ele deseja conhecer as complicações das suas magias, então que é para ele deixar mostrar. De lá, cortamos para Taskmaster, que diz para si mesmo parecer que as coisas não estão acontecendo como Wade planejou. E é claro que ele mesmo é quem vai ter que salvá-lo. Ao invés de arrumar uma desculpa, enquanto tentava sair dali, um capanga de Grip pede que o mercenário não lhe vire as costas, pois sua luta com eles não tinha terminado e o atinge. Enquanto dá belos saltos para se desviar das magias, Taskmaster pergunta se ele tem alguma ideia de quão ruim é atirar em um cara pelas costas. Durante suas esquivas, ele observa os movimentos dos magos e diz que aprendeu seus movimentos e que irá melhorá-los. Taskmaster pergunta se eles acham que são os únicos que conseguem fazer o selo de mão.
Os magos acham aquilo impossível, então o Taskmaster pede que eles olhem uma técnica super secreta que ele aprendeu com um verdadeiro feiticeiro supremo. É a expansão de dominar uma arma. Antes mesmo de tomar uma na testa, o mago diz que não é uma técnica verdadeira. Então o Taskmaster revela ser brincadeira, pois mais um minuto disso, suas mãos estariam torradas. Ele completa dizendo precisar ir até o Deadpool para descobrir no que ele se meteu. Então cortamos para ele dizendo a Grip ser a última chance e se ele quiser desistir, promete atirar apenas algumas vezes. É um desafio que Grip aceita. Enquanto desvia de magias em forma de espadas, Deadpool conclui que a pancada que Grip tomou o fez perder sua mira. Mas como Deadpool permanece no alvo, como saída, usa sua própria mão decepada e dá uma tapa na cara do mago. Grip pergunta por que ele não leva isso a sério. Deadpool diz que tudo o que ouviu a sua vida inteira é para levar as coisas a sério. A vida, o relacionamento, os seus erros. Ele acha que Grip está certo. É hora de levar as coisas a sério. Confrontar as verdades duras. O que deu errado com o Dia dos Namorados, ele não levou a sério. Pelo menos, não depois da fase de lua de mel. Death Grip diz não se importar com a vida amorosa do Deadpool e lança outra magia, enquanto Deadpool fala que afastou sua própria filha porque tinha muito medo de que ela fosse igual a ele. Enquanto lança outra distração, Deadpool diz que desistiu dessas ideias e que vai fazer o bem pelas pessoas e vai fazer o melhor por suas filhas. Grip diz que ele não pode se esconder com aquela distração, e quando Deadpool pergunta o porquê, podemos ver Grip ficar muito assustado com algo. Então, enquanto Grip tem suas duas mãos sendo arrancadas, Deadpool diz que ser um pai consciente para sua filha lobo alienígena, sua filha humana impossível de matar e seus funcionários mal pagos é a melhor coisa do mundo. Olhando para os seus cotocos, Grip pergunta o que ele fez e soube ali que este arco chegou a um final emocionante e se ele estava satisfeito. Após Grip gritar dizendo que Deadpool é um tolo, ele também solta a magia pela própria boca e arranca uma das pernas do Deadpool, que assume ser o fim do round enquanto conclui que as palavras machucam e pede aplausos para a boca secreta. Grip diz não se sentir honrado e conclui que talvez busque conhecimento em outro lugar e, sendo assim, ele vai olhar dentro dos confins do coração da filha de Pool e falando nela... Ellie chega montando a princesa e usando um traje parecido com o de seu pai. A princesa pede que Grip afaste-se do pai delas. Enquanto o mago é atingido por flechas lançadas por Ellie, a princesa pega o Deadpool com seu rabo. Assustada, princesa carrega sua irmã e seu pai dizendo que o fogo é ruim e que eles precisam sair dali imediatamente. Deadpool pergunta qual fogo. Então Ellie revela que talvez tenha tecnicamente roubado uma das flechas do Taskmaster. Quando questionado por Deadpool que tipo de flecha seria, então ela revela ser do tipo que faz boom para desespero de Grip. Os três são lançados para longe, e enquanto se levanta, Ellie quer saber sobre a cura. Ela toma um susto ao ver seu pai imóvel, e fica na dúvida de que existe algo errado. Deadpool responde estar bem apesar de maneta e perneta ao mesmo tempo. Então Ellie se aproxima e coloca seu pai no colo, dizendo que ele não pode ficar imóvel depois que eles explodem. Ela pensou que Pool estava morto. Deadpool se desculpa e diz que o escritor precisava fazer isso para injetar um pouco desse amor depois do momento dramático. A princesa diz que elas estavam preocupadas, achando que não iriam o encontrar a tempo. Ellie pergunta por que ele não está se curando. Deadpool diz não ter certeza, mas assume ser mentira. Ele imagina que a magia de Death Grip prejudicou seu fator de cura e que isso será revelado no próximo arco. Ellie quer saber por quanto tempo seu pai vai ficar assim e se eles podem consertá-lo. Então Taskmaster surge afirmando que Deadpool vai desejar ter morrido naquela explosão depois que ele enviar os custos de seu trabalho porque não foi dito que o lugar seria explodido. Sendo assim, a taxa de campo acabou de dobrar. Taskmaster pergunta se eles usaram seu truque de flechas. Então Ellie diz que tecnicamente o truque é do Gavião Arqueiro. Taskmaster então pede para Ellie abrir o portal GPS para irem para casa devido suas dores nas costas. Mas isso meio que só funciona para levá-la até o seu pai, não para longe dele. Então eles decidem ligar para o Doug. Deadpool diz que até daria um abraço no Tony, mas parece que não iria dar.
Ellie pergunta se as coisas são sempre assim, então soube que depende de quem está escrevendo a run. Deadpool diz que essa é a principal razão pela qual não queria que ela seguisse seus passos, mas está feliz que ela tenha feito, pois foi incrível em ação. Enquanto lambe seu pai, a princesa pergunta se elas fizeram tudo muito bem e soube que com certeza fizeram, e que na verdade todos eles precisam de uma promoção. Ellie e Princesa agora são sócias oficiais da Wilson e Filhas LLC e que Tony é o CEO interino enquanto Deadpool se cura. Mas Taskmaster diz que não quer promoção, só ser pago. Deadpool diz que ser um líder forte é um pagamento em si, e além disso, alguém tem que comandar a nave agora que Ellie vai participar de missões de campo. Ela fica surpresa, mas Deadpool diz que será nas missões fáceis, com contingências sem morte e que vai enviar a princesa junto para garantir que Ellie seguirá isso. A princesa diz que gosta de comer homens maus, então é dito que ela ainda pode fazer isso. Taskmaster então diz que não vai esquecer o quanto se arrepende de ter aceitado este emprego. Então, Deadpool fala que ele faz parte da família Wilson agora. A história inicia na firma Poole. Os escritórios estão com uma aparência decadente. O lugar está literalmente desmoronando e, para ajudar, no momento ele não tem dinheiro para começar uma reforma. E o negócio está lastimável, porque aqui podemos ver que tem ratos nadando no bebedouro. Ao se deparar com isso, Poole percebe que está na hora deles voltarem ao negócio de mercenário de boutique. O treinador questiona Poole por se incluir no trabalho e o lembra que vai dar tudo certo caso planeje passar por cima de alvos com essa cadeira de rodas. Poole zomba do treinador dizendo que isso talvez iria machucar os sentimentos do cara que ele pegou ela emprestado à força. Mas brincadeiras à parte, Ellie lembra seu pai que trabalhar será perigoso, já que ele parece ter perdido seu fator de cura. O treinador concorda com Ellie, então Poole revela que além de sempre querer a posição da cadeira mais importante, eles também precisam de um plano B. Apesar de ser um território totalmente novo, Poole acredita que logo as coisas em sua firma entrarão no eixo. Então até que eles estejam aptos para o serviço, Ellie e Princesa receberão ordens do treinador. Isso significa que Poole está oficialmente enviando Ellie para o trabalho em campo. A princesa mal pode esperar para acabar com os homens maus ao lado de sua irmã. Além disso, Poole ainda tem uma pequena surpresa. Ellie agora tem seu próprio traje, assim como o do seu pai. O treinador afirma gostar, enquanto Poole diz que não pode deixar sua menina brincando apenas de camisa. Ellie questiona sobre o traje carregar o símbolo do treinador e soube que ele não quer ter usando seus movimentos sem anunciar isso, pois vilões podem pensar que seu pai é o único que deu os treinamentos, então o treinador pede que Ellie não o faça se arrepender disso. O traje dela tem 4 camadas de forro de Clevar duplamente dobrado e isolado com gel de impacto resistente ao fogo. A princesa até menciona que fogo é ruim. Ela sempre diz isso. Ellie agora está empolgada com seu próprio super traje, enquanto Poole tenta operar o notebook sem muito sucesso. Então o treinador decide que ele mesmo vai fazer isso devido à demora do Poole, que então tem a tarefa de apresentar a missão. Aqui temos a imagem de um cara chamado Arseny Angelov, ex-KGB. Ele agora é um contrabandista de armas de alta tecnologia. Para o treinador parece um trabalho leve. Segundo ele, caras das forças especiais mais late do que morde. Quando Poole lembra que o principal alvo aqui é a pasta presa no pulso de Angelov, ele é questionado se existe algum código nuclear que precisa ser interceptado em alguma transação de venda. Mas não, tudo isso é só porque o cliente vai achar mais profissional com a firma Poole mantendo a posse. Ellie mal acredita que seu primeiro trabalho junto com a princesa é pegar uma mala de um super mafioso russo. O treinador não entende o plano do Poole e pergunta como isso coloca dinheiro na conta novamente. Então é revelado que os malfeitores que correm no círculo de Arseny verão, e com certeza ficarão impressionados o suficiente para contatá-los. Poole, que parece estar pegando o jeito do marketing, lembra ao treinador que a regra nesta missão é não finalizar ninguém. Ellie acha que será difícil, já que ela tem algumas adagas de choque, mas Poole diz não ser letal, pois se ele não se engana, o mesmo as deixou com as lâminas cegas. Aqui ele fala que não tem muita certeza se fez isso mesmo. O treinador então diz que é hora de fazer o que fazem de melhor, e certifica se Ellie tem certeza que consegue acompanhá-lo. Então quando ela diz ter nascido para isso, eles partem. Inicialmente, Ellie acha chato esperar tanto no telhado, mas como nem todos têm fator de cura, é assim que o plano segue.
com um treinador sentado confortável na van de vigilância esperando o melhor momento. Então ele identifica um movimento, mas ele vê que é apenas um cara, enquanto a princesa imaginava que havia mais homens maus para ela comer. Isso faz Ellie ver o lado bom, e é que isso vai ser fácil. Então, distraído, o vilão mascarado é facilmente derrubado por Ellie, que logo comemora com a princesa. No entanto, como podemos ver aqui, tem outros caras dizendo que uma criança e seu cachorro estranho atacaram Dimitri. Eles abrem fogo, mas a princesa bloqueia. Ellie então logo usa as adagas de choque ao lembrar que não são letais. Enquanto ela via o quão incrível isso é, acaba sendo atingida. Ellie pergunta que tipo de armas esses caras contrabandam. Então Angeloff surge aqui dizendo que vai mostrar, enquanto zomba por não saber que existia um Deadpool tamanho divertido. Só antes que ele pudesse mostrar o que aquilo faz, a princesa o mandou para longe. Surgem mais vilões, e as duas concluem que a regra de não finalizar esses caras era muito mais fácil quando só havia um. Agora, elas vão precisar de criatividade para seguir as regras de seu pai. A princesa segue bloqueando os disparos, enquanto Ellie planeja atacar os da esquerda. Aparentemente, a princesa parece querer finalizar os caras, mas logo ela revela querer apenas mutilar. Um capanga não sabe mais o que fazer, então Angeloff diz que está na hora de mostrar a elas exatamente o quanto ele é um cara legal e ativa o modo full power de sua arma. Assustadas, as duas ficam sem reação pouco antes de Angeloff mandar chumbo. E realmente isso é potente, pois é capaz de desintegrar a pata da princesa. Mesmo sabendo que sua irmã pode se curar, Ellie garante que Angeloff vai se arrepender pelo que fez. Angeloff também se frustra vendo que isso pode fazer apenas um disparo e agora resta apenas esperar seu destino. E o que acontece com homens maus, segundo elas, é sair voando. Angeloff tenta fugir, mas logo é interceptado por Ellie, que consegue recuperar a maleta. As irmãs então percebem que concluíram a missão sem baixas, como Pooh ordenou. O treinador elogiou as duas pelo ótimo trabalho, e quando questionado onde estava quando elas eram atacadas, diz que fazia coisas importantes sobre negócios. Estranho isso aí. Ellie não gosta da forma como o treinador lidera as pessoas, já a princesa não tem opinião sobre isso, o que faz dela a favorita do treinador. Eles então entram em contato com Pooh, que mostra seu orgulho vendo 2 dúzias de contrabandistas gravemente feridos. Pooh elogia suas filhas e diz que com o dinheiro que eles ganharão com a venda desse dispositivo grande que ele pegou, eles terão o suficiente para dar uma pequena festa e também pagar a taxa de campo ao treinador. Então, eles se despedem. Pooh rezava por momentos como esses. Contas pagas, filhas felizes, parceiro de negócio não vai atirar nele durante o sono porque vai ser pago. Então alguém aqui diz que aprendeu algo sobre oração recentemente e que a verdadeira devoção vem do coração e da alma. Death Grip ainda vive e completa que no caso, as mãos não são necessárias para orar. Ele também diz que por ser um bom aluno ainda vive e que vai concluir seu objetivo agora, apesar de Pooh dizer que é um erro estúpido vir aqui. Grip usa sua magia para olfatear mais uma vez e usando apenas uma de suas pernas, Pooh ainda tenta atingi-lo sem muito sucesso. Então Grip diz que um destino deve ser pago, o tempo dele chega ao fim, e que ele está pronto para aprender sua lição. E enquanto Pooh apenas levita, passa em sua mente que isso não pode acontecer justo agora que começa a fazer sentido. Ele finalmente conseguiu formar família, conseguiu tudo o que queria, um trabalho estável e a Ellie de volta na sua vida. Mas agora, ele pode sentir os flocos da vida se evaporando e ainda assim, a única coisa que ele pensa é na Ellie. Enquanto o Pooh está caído aqui, Grip sai dizendo para ele descansar, pois agora o seu presente foi recebido. E esse é o fim do Pooh, injustamente quando conseguiu tudo o que mais queria.